Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus esta parábola: o homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me deis por excusado. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me, por isso não posso. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: sai já pelas ruas e praças da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandaste e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar, para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Podem sentar-se. Hoje é o segundo domingo depois de Pentecostes. Domingo de segunda classe. Amanhã, dia 24 de junho, é a festa da Natividade de São João Batista, festa de São João, festa de primeira classe. Na terça-feira é a festa de São Guilherme Abade, festa de terceira classe. Na quarta-feira é as festas dos Santos João e São João e São Paulo, festa de terceira classe. Quinta-feira, dia 27, é dia ferial. No dia 28, sexta-feira, é a festa do Sagrado Coração de Jesus, festa de primeira classe. No sábado, é a festa dos santos de São Pedro e São Paulo, festa de primeira classe. O próximo domingo será o terceiro domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segundo domingo depois de Pentecostes, se começa um tempo mais, digamos assim, comum na igreja, já que terminou o grande ciclo de festas que começou com a festa, com o Advento, depois o Natal, depois veio a Páscoa, todas essas festas. E nesse período, justamente, a igreja retoma aquela pregação sobre as virtudes, sobre o céu, etc., etc. Sobre os ensinamentos com os quais nós precisamos ser instruídos para alcançar o céu, para alcançar a nossa finalidade última aqui nessa terra. E nesse segundo domingo, temos então a parábola de Nosso Senhor a respeito da ceia. A ceia que é a última refeição que se faz depois dos trabalhos do dia, indicando assim o descanso depois dos trabalhos desta vida aqui embaixo. E esta ceia é uma ceia muito especial, Nosso Senhor indica, ela é uma ceia grande pela duração, pela qualidade das comidas e bebidas e também pelas companhias. São gente convidada. Não é gente à toa, é gente que foi escolhida a dedo para ir para essa ceia. E essa gente recusa. E essa gente é substituída. E é substituída por gente que não estava chamada, que não é gente de qualidade, mas que é improvisadamente chamada e mesmo compelida, um tanto forçada a ir a esta ceia.
a primeira aplicação que se faz, porque as parábolas de Nosso Senhor, elas pode-se fazer várias aplicações. Então, a primeira aplicação, justamente, Nosso Senhor faz para aquele povo a quem ele pregava, que era um povo escolhido, que era um povo convidado, portanto, para a bem-aventurança eterna, especialmente, que era o povo judeu. E esse povo não aceitou o convite. Não aceitando o convite, foi substituído por outro, que é justamente o povo gentil. E Nosso Senhor dizia essa parábola aos fariseus, que eram justamente os grandes culpados por essa queda do povo judeu, na medida em que eles alteraram a expectativa do Messias. A expectativa do Messias estava ali muito profundamente arraigada no povo judeu, porém, ela foi desnaturada pelos fariseus. E por isso, quando o Messias verdadeiro veio, eles não quiseram. Não quiseram, e com isso, não só não quiseram, mas procuraram outros Messias depois da morte de Nosso Senhor. E procurando esses Messias falsos, eles só fizeram se arruinar cada vez mais. Porque na revolta que eles fizeram contra os romanos, foi por causa, eles foram atrás de falsos Messias, e os romanos vieram e destruíram Jerusalém. E depois, já no ano 150 mais ou menos, eles procuraram mais um que ficou famoso na época, chamado Bar Kokhba, que fez uma revolução terrível contra os romanos, mas acabou também sendo derrotado, e dessa vez tudo foi arrasado completamente. Então, essa busca de falsos messias só serviu para arruiná-los cada vez mais. Mas esta parábola também pode ser aplicada, como sempre, não só aplicada ao exemplo dos judeus, que é uma imagem de tragédia, que pode ser também a nossa tragédia e que, infelizmente, está sendo também nossa tragédia como um todo, a tragédia da cristandade, nesse período de apostasia que nós vivemos. Então, Nosso Senhor quer dar essa imagem da ceia para nos lembrar justamente da eternidade. Há uma tradição que diz que no tempo de José do Egito, quando ele, com sabedoria, guardou a produção de alimentos, de trigo em particular, do Egito, para o período dos 7 anos de penúria, porque foi aquele sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, ou seja, um período de prosperidade no Egito, ao qual se seguiria um período de penúria, de seca. Então o povo ia passar fome. Então, José do Egito, que era o segundo depois do faraó, embora judeu, ele recebeu essa comunicação por meio de sonhos, a fim de que ele prevenisse esta penúria. Como assim? Guardando o excedente, que foi muito grande, durante os 7 anos de fartura. Então, quando vieram os 7 anos de penúria, a seca, a perda das safras, etc., eles tinham bastante trigo para alimentar o povo, e não só o povo egípcio, mas mesmo os povos vizinhos vinham buscar trigo, de tal maneira que até os próprios irmãos, sem saber, os irmãos de José vieram para buscar trigo no Egito, que era o único lugar naquela região toda em que havia trigo guardado. Então, para chamar e indicar aos egípcios que havia trigo, então o que é que ele fez? Se conta que ele botou muita palha batida no rio Nilo. E essa palha foi levada pela corrente. Então, quando o povo viu, todo mundo em geral morava na beira do rio Nilo, né? Quando viram a palha, então eles viram, estão batendo trigo lá. Logo, há trigo. Eles não tinham nada, então emigraram das regiões onde eles estavam para a região central, onde havia os depósitos de trigo guardados por José do Egito.
Então, por que essa história? Porque isso indica, nosso Senhor fez algo parecido. Indicando a grande ceia, ele queria dar um sinal, como se fosse as palhas, porque esta ceia é simplesmente uma palha comparada com a eternidade. Mas é uma palha que tem seu valor. Qual é o valor? De signo, de sinal, de algo que lembra, de algo que deve ser captado, visto e captado por nós, para que nós possamos entender a significação e depois agir de acordo com isso. Os egípcios fizeram isso, era questão de comida, né? Então, eles estavam com fome, então o sinal foi perfeitamente entendido. Estão batendo milho lá no norte, lá na sede do faraó. Então, há trigo, vamos atrás desse trigo, estamos passando fome, está faltando comida. Entender o sinal, e José fez de propósito, justamente para ajudar o seu povo. Ora, nosso Senhor conta essa parábola da ceia justamente para que nós entendamos o sinal. O sinal de quê? Sinal da eternidade. Esta grande ceia significa a eternidade. Significa a bem-aventurança eterna. Então, devemos fazer como os egípcios fizeram. Largar o que estamos fazendo e ir atrás desse alimento, ou seja, dessa eternidade. Mas aí a coisa muda. Porque o trigo é algo visível, é algo que alimenta, é algo que você sente o efeito imediatamente se você está com fome. Se você come um pão, você sente imediatamente a sensação de saciedade, de alimentação, você sente um alívio. É sensível. Mas a eternidade não é sensível. A eternidade é por sua natureza sobrenatural. E então, os homens feitos de carne e osso também, mas essa carne e osso muitas vezes pesa, então eles têm dificuldade de olhar para o alto, de perceber a significação daquilo e, sobretudo, de ter vontade e agir nessa direção. Porque perceber não é tão difícil assim, mas agir em conformidade ao que se percebe, eis a dificuldade. Então, aqui, nosso Senhor dá exatamente o exemplo, utilizando-se, valendo-se da recusa daqueles que não querem ir para o próprio banquete material, banquete de alimentos. Porém, eles não querem. E dão os motivos. Então, é muito útil meditar nesses motivos daqueles que se recusam. Por quê? Porque na semana passada nós vimos que para agir de acordo com a Santíssima Trindade era preciso combater a trindade, entre aspas, do mal que há em nós, que é justamente a tríplice concupiscência. E nós temos aqui, nesta parábola, na recusa dos convidados de irem ao banquete, nós temos explicado, mais ou menos, indicado as mesmas três concupiscências. Por quê? Porque o primeiro diz: comprei uma quinta, ou seja, uma propriedade, um terreno, e preciso vê-la. Rogo-te que me deis por escusado. Ele tinha um domínio, ele tinha adquirido um domínio sobre algo. Então ele tinha um poder sobre aquilo, terra, plantações, talvez animais também ali, empregados, ele tinha um domínio sobre aquilo. Então isso lhe dava uma sensação de poder. Então ele não queria ir por causa disso, ele precisava verificar aquilo, ver se as coisas andavam bem. Então, nós temos aqui a soberba da vida, primeiro indicado aqui. A soberba, o apetite de dominação. Depois, nós temos aquele que se desculpa dizendo: comprei 5 juntas de bois, 5 pares de bois que puxavam arado naquele tempo, né? E vou experimentá-los. Peço-te que me dispenses.
Então, a mesma maneira educada de responder, é verdade, mas que indica o apego. E nesse caso trata-se mais diretamente de um apego a riquezas, porque essas 5 juntas de bois vão ser certamente alugadas ou vão ser utilizadas em plantações próprias para tirar dinheiro, recurso, etc. Então, simboliza aí a avareza. A avareza, que é outra escravidão que nos impede, porque tudo isso nos impede de olhar para o céu, ou seja, de captar, por assim dizer, as realidades eternas. São laços que nos prendem a essa terra, nos prendem com a cabeça para a terra, voltados unicamente para as coisas da terra. Então, a soberba é uma delas, porque esse apetite de dominação é forte em muita gente. Talvez mais ainda a avareza, porque a avareza, ela torna a pessoa uma contadora de tudo. Não é de contar história não, mas de contar dinheiro. De ver dinheiro em tudo e de contar as coisas. E de basear sua vida só nisso. Então, o progresso da sua vida é medido pelo progresso do seu patrimônio. Simplesmente. Se o seu patrimônio aumentou, sua vida progrediu. Se o seu patrimônio diminuiu, sua vida diminuiu. E é um sinal no mundo de hoje, que se você quer medir um país, a primeira coisa que você faz é o PIB. Produto Interno Bruto. Primeira coisa, isso. Então, se o PIB é grande, o país está no primeiro lugar, segundo lugar, ele está bem, se não está, então não está bem. É um dos índices principais que se utiliza para se verificar se o país vai bem ou vai mal. O que é isso? Simplesmente produção de riquezas. Um dos países mais terríveis, onde o comunismo ainda existe e persegue e oprime muita gente, é, ao mesmo tempo, um dos países que mais cresce no mundo e que vai se tornar, talvez para o ano, o país mais rico do mundo. Que, ao mesmo tempo, um país comunista e é um país que oprime, etc. Mas isso não é muito considerado, por quê? Porque é um país cujo PIB está crescendo. Então, é um sinal desse apego à riqueza, ao que é material. Isso escraviza muitíssimo. Mas há, em terceiro lugar, o que mais escraviza, pelo menos a massa da humanidade. Por quê? Porque poucos são os que dominam. Em geral, a dominação cabe a pessoas que têm talentos para isso, que têm natureza para isso, ou por bem ou por mal, ou por qualidades positivas ou por qualidades más, porque é um sujeito bruto, etc, ele acaba dominando. Ou porque ele é esperto, é inteligente, ele também domina. Mas, seja lá o que for, em geral, cabe a poucas pessoas a dominação. A avareza cabe a um número tanto maior, porque cabe àquele que é mais econômico, metódico, etc., e consegue acumular um recurso durante a vida. Então, atinge um número maior de pessoas. No entanto, a riqueza, em geral, cabe a uma minoria. É sempre uma minoria. Mas a sensualidade cabe a um número muito maior de pessoas. Porque é próprio das pessoas mais fracas, das pessoas mais desocupadas, das pessoas... E é algo fácil. Algo fácil. E não é à toa aquilo que todos sabem, devem saber, que a própria Santíssima Virgem repetiu, o pecado que leva mais ao inferno, pecado contra a castidade. Justamente por essas características. Porque para dominar, pecado de soberba, sim, soberba todo mundo tem, é verdade, mas poucos realizam sua soberba. Na prática eles têm que obedecer. A avareza também é um número maior, talvez, mas nem todos praticam. Na maioria, eles passam a necessidade mesmo. Porém, os pecados contra a castidade, esses, todos querem realizar, embora não realizem como queiram, porém realizam muita coisa, acabam caindo em muitos pecados, porque isso é estimulado e facilitado pelos poderes que querem o quê? Que nós sejamos escravos, que nós sejamos pobres, miseráveis, também é verdade, mas não só isso, eles querem que nós nos percamos, que percamos nossa alma,
E para que modo mais fácil do que todos com meios que estão na palma da mão para se perderem, entre outras coisas. Então, e note-se bem, não só a nível de expansão, mas a nível de intensidade. Qual é a resposta que dá o que está... Bom, ele fala de se casar, mas é um símbolo, né? Trata-se justamente, ele toma uma mulher, ele quer aproveitar isto, ou seja, simboliza justamente a questão da castidade. Então, o que é que diz ele? Casei-me e por isso não posso ir. Acabou. Os outros se desculpam educadamente, tem uma certa nobreza. Esse não, é grosseiro. Não quero ir, pronto, me casei, pronto, ponto final. Ele não tem nem a educação que os outros tiveram de dar uma desculpa, mais ou menos. Porque isso indica o quê? Indica a brutalidade. A brutalidade justamente que é um dos efeitos principais dos pecados contra a castidade. Não só brutalidade de bater, brigar, não é só isso não. É brutalidade de como se fosse uma casca que nos envolve e que nos impede de ir além do material. É impressionante, eu mesmo já notei isso, pessoas que têm ou tiveram até uma vida muito errada antes, nesses aspectos, e que são pessoas inteligentes, não são pessoas tapadas, como se diz, não, são pessoas inteligentes, mas são burros quando se trata de assuntos espirituais. Não atingem. É impressionante isso. Atinge outras coisas, mas isso não atinge. O que é? Justamente isso. Esta brutalidade que muitas vezes é a herança ou fruto dos pecados contra a castidade. E para terminar, é útil ver a simbologia que Nosso Senhor faz também com os que ele vai buscar. Nosso Senhor vai buscar quem? Já que os convidados, os escolhidos não quiseram, ele vai buscar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. A escória, sim, a escória, a gente que não tem valor, a gente deserdada, a gente desprezada, mas se pode também entender num bom sentido. Os pobres, porque afinal de contas são eles que vão para o banquete, portanto se indica que eles são salvos. Então, que sentido eu devo entender essa pobreza? Pobreza de espírito. A pobreza que está no nosso ânimo, que pode conviver até com muito dinheiro, embora seja difícil a convivência, mas pode conviver, na medida em que alguém pode até ter as coisas e ser desapegado, enquanto que o outro pode ter pouca coisa e ser apegado àquele pouco que tem. Pobreza de espírito. Depois, os aleijados e os coxos. Um aleijado, um coxo não anda direito. Ele não anda no caminho largo da perdição. Porque o caminho largo da perdição faz a gente andar bem, tranquilo. Enquanto que o caminho difícil, é difícil de andar, a gente fica parecendo um aleijado, um coxo. Então, esse caminho estreito, essa via estreita é a via da salvação. E finalmente, o cego. Cego, nesse sentido, são aqueles que fecham os olhos, mas fecham os olhos para as seduções do mundo, para as modas, para as más leituras, para os maus cartazes, para as imagens más, para tudo isso que os olhos são as janelas da alma. E os religiosos, muitas vezes, faziam exercícios de dominar o olhar, ou seja, de medir até a extensão do olhar, até onde ele olhava. Era uma maneira de ser cego, entre aspas, na medida em que aquilo impedia de olhar o que poderia causar tentação. Hoje, isso deve ser feito por todo mundo. Estou querendo que os outros sejam religiosos, não é isso. O que eu quero dizer é que o nível de tentações, de desvios aumentou tanto, principalmente nas grandes cidades, e mesmo nas cidades menores, aumentou tanto que é necessário ter
esta cegueira, entre aspas, ou seja, fechar os olhos para essas coisas. Então, esses que não são coxos aleijados por um defeito natural, mas que são pela sua vontade, na medida em que se abstêm e que fazem penitência, estes serão os escolhidos por nosso Senhor para participar do seu banquete, porque justamente se abstendo dessas coisas, cortando as ocasiões desses desejos, nosso Senhor dará pela sua graça desejos elevados, desejos das coisas do céu, e portanto desejarão o banquete, aceitarão a chamada do empregado para ir para esse banquete, o banquete do céu, o banquete da eternidade. Então, nesse início desses domingos comuns, a igreja justamente quer nos lembrar isso, a necessidade do desejo, mas de um desejo sobrenatural, um desejo que não nasce conosco. Ele nos é infundido pelo batismo, mas tem que ser desenvolvido, e tem que ser desenvolvido por atos de virtude. E esses atos de virtude implicam necessariamente renúncia às coisas do mundo. Implicam necessariamente. Se não há essa renúncia, se não há essa disciplina que leva à renúncia, que favorece a renúncia, que, por assim dizer, cristaliza a renúncia, a disciplina ajuda muito nisso, nessas coisas. Daí porque os religiosos têm disciplina. Essa disciplina os ajuda a lhes pôr num estado de renúncia. Então, isso vale também, mudando o que se deve ser mudado, para os leigos. Neste mundo perdido, neste mundo de apostasia, é necessário, se quisermos realmente tomar parte na ceia do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.